Um oficial de polícia agrediu uma mulher negra com um soco no rosto. Ele não fazia ideia que ela era esposa do novo prefeito. O caso, que abalou uma cidade inteira, revelou tensões raciais e abusos de poder que permaneciam escondidos há anos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Alani Sterling observou o jardim de sua nova casa com um misto de orgulho e apreensão. As rosas que acabara de plantar traziam um toque pessoal à residência imponente em Altos do Vale, bairro nobre na região metropolitana de São Paulo. O sol da manhã de sábado aquecia sua pele, enquanto ela ajustava as luvas de jardinagem, sentindo o peso silencioso dos olhares que a observavam por trás das cortinas das mansões vizinhas. Finalmente conseguimos, não é? Davi aproximou-se, colocando a mão em seu ombro. O recém-eleito prefeito ainda parecia não acreditar que haviam chegado tão longe. O primeiro casal negro a ocupar não apenas uma residência naquele endereço exclusivo, mas também o cargo mais importante da administração municipal. A arquiteta sorriu para o marido, lembrando-se da longa jornada que os trouxera até ali. 15 anos de trabalho árduo no escritório de arquitetura, projetos premiados e a carreira política de Davi, que finalmente decolara. As ruas arborizadas e os muros altos que caracterizavam Altos do Vale agora também pertenciam a eles, mesmo que alguns moradores ainda não tivessem assimilado completamente essa realidade. Os Mendonça nos convidaram para o coquetel de domingo? Perguntou ela, sabendo a resposta. Davi balançou a cabeça negativamente. Ainda estão avaliando as agendas, segundo a secretária deles. Alani voltou a focar nas rosas, ajustando a terra ao redor de um botão particularmente promissor. Ela estava acostumada com resistências veladas, olhares desconfiados e sorrisos forçados. No escritório de arquitetura, havia enfrentado isso por anos, até se tornar sócia. Agora, como esposa do prefeito, percebia que a batalha apenas mudava de cenário. Naquela manhã, porém, o ar parecia especialmente carregado. Uma vizinha passou caminhando com seu cachorro e desviou o olhar quando Alani acenou. Crianças brincando na rua foram rapidamente chamadas para dentro quando se aproximaram do portão dos Sterling. A tensão era palpável, como se a presença do casal... As rosas vermelhas contrastavam belamente com a grama verde impecável e a fachada elegante da casa. Era um quadro de perfeição suburbana, uma conquista que representava tudo pelo que haviam lutado. A arquiteta não poderia imaginar que em apenas algumas horas, aquele mesmo gramado imaculado seria palco de uma violência que exporia as rachaduras ocultas sob a superfície polida de Altos do Vale, transformando para sempre não apenas suas vidas, mas a história daquele lugar. O sol de quase meio-dia castigava o asfalto quando a viatura policial estacionou próxima ao portão da residência dos Sterling. André Meirelles ajustou o cap sobre a cabeça antes de sair do veículo. Seu uniforme estava impecavelmente passado, contrastando com a frieza de seu olhar enquanto observava a propriedade. Alani Sterling, que podava algumas rosas no jardim frontal, notou imediatamente a presença do policial. "Bom dia, senhora. Sou o sargento Meirelles, da Polícia Militar. Estou fazendo uma visita protocolar aos novos moradores de Altos do Vale", anunciou ele, com uma formalidade que não alcançava seus olhos. A arquiteta colocou a tesoura de jardinagem sobre o pequeno banco de pedra e se aproximou do portão. Já havia ouvido rumores sobre taxas de segurança cobradas no bairro, mas nunca imaginou que seria abordada tão diretamente. "Preciso informar sobre a taxa mensal de proteção especial que oferecemos aos residentes", continuou o policial, retirando um bloco de anotações do bolso. "São apenas R$ 200 por mês, garantindo patrulhamento prioritário e resposta imediata a qualquer ocorrência." Alani respirou fundo, mantendo a postura serena, que desenvolvera ao longo de anos enfrentando situações desconfortáveis em sua carreira. "Oficial, agradeço a visita, mas não existe taxa oficial de proteção. A segurança pública é um direito constitucional de todos os cidadãos." O rosto de Meirelles enrijeceu,
Seus dedos apertaram o bloco com força enquanto encarava a mulher. Não estava acostumado a recusas, especialmente vindas de novos moradores, e muito menos de uma mulher negra que ousava questionar sua autoridade. A senhora não entendeu, insistiu ele, elevando o tom. Todos pagam. É assim que funciona aqui. Isso é extorsão, senhor policial, e eu não vou pagar, respondeu Alani com firmeza, sustentando o olhar. Foi como acender um pavio. Em um movimento rápido e violento, o braço de Meireles atravessou o espaço entre as grades do portão, e seu punho cerrado atingiu o rosto de Alani com brutalidade. O impacto fez com que ela cambaleasse para trás, caindo sobre o canteiro de rosas que havia acabado de cuidar. O som do golpe ecoou pela rua silenciosa. Sangue escorreu pelo canto da boca de Alani, tingindo de vermelho as pétalas das flores brancas. O perfume das rosas misturou-se ao gosto metálico que invadiu sua boca. O silêncio quase sagrado de Altos do Vale foi rompido por um grito agudo vindo da casa vizinha. Uma testemunha, que horrorizada, assistia à cena por trás das cortinas de renda. Meireles, ainda com o punho fechado, pareceu momentaneamente surpreso com sua própria ação, mas logo recompôs a postura autoritária. Isso é para aprender como as coisas funcionam por aqui, disse, ajustando a manga do uniforme. Amanhã volto para receber. O metal frio das algemas cortava os pulsos de Alani Sterling enquanto ela era empurrada para dentro do camburão. Através da janela gradeada, viu seu jardim de rosas se distanciar. O mesmo jardim onde minutos antes cuidava tranquilamente das plantas. Agora, o gosto metálico de sangue ainda persistia em sua boca após o golpe de André Meireles. Desacato à autoridade e resistência à prisão, repetia o policial com um sorriso quase imperceptível, enquanto preenchia o boletim de ocorrência na delegacia de Altos do Vale. A arquiteta observava incrédula. Como ela, a vítima com o rosto machucado, poderia ser tratada como criminosa? A cela era pequena e úmida. Alani sentou-se no banco de concreto, sentindo o contraste entre o frio daquele lugar e o calor acolhedor de sua casa. Sua mente trabalhava rápido, tentando processar a injustiça daquela situação. Ela sabia que sua recusa em pagar a taxa de segurança havia desafiado não apenas um policial, mas todo um sistema que funcionava nas sombras de Altos do Vale. Você tem direito a uma ligação, informou secamente o carcereiro. Um homem de meia idade com olheiras profundas que evitava seu olhar. Enquanto isso, nos grupos de mensagens dos moradores do bairro, a notícia se espalhava como fogo. A mulher do novo prefeito foi presa. Digitavam dedos ansiosos. Alguns expressavam choque, outros uma satisfação velada. A primeira família negra a habitar o bairro nobre estava enfrentando exatamente o que muitos secretamente esperavam: problemas. No gabinete da prefeitura, David Sterling estava finalizando uma reunião sobre melhorias na infraestrutura, quando seu celular vibrou. O número da delegacia fez seu coração acelerar. Ao atender, sua expressão transformou-se de preocupação para indignação em questões de segundos. Senhor prefeito, sua esposa está detida por... A voz do outro lado da linha foi interrompida. Estou a caminho, respondeu David, desligando bruscamente. Seu assessor, que acompanhava a cena com apreensão, tentou intervir. Talvez devêssemos chamar o advogado da prefeitura antes. Isso não é apenas um problema legal, cortou o prefeito, recolhendo seus documentos com mãos trêmulas de raiva contida. É uma declaração de guerra. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas do bairro que o elegera, David compreendia que aquela prisão injusta não era um incidente isolado. Era um recado claro. O sistema que deveria proteger estava determinado a silenciar aqueles que ousassem desafiá-lo. O que começara como uma simples recusa de Alani acabava de se transformar no centro de uma batalha muito maior, política, pessoal e, acima de tudo, uma luta por justiça em um lugar onde esse conceito parecia existir apenas para alguns privilegiados. O eco dos sapatos de David Sterling contra o piso de granito da delegacia parecia anunciar sua chegada antes mesmo que as portas se abrissem.
com o terno impecavelmente alinhado e uma pasta de couro sob o braço. O novo prefeito de Altos do Vale não precisava de crachá para impor respeito. Seus olhos, normalmente calorosos, agora exibiam uma frieza calculada. "Quero ver minha esposa imediatamente", exigiu ao delegado Carlos Mendes, que o recebeu com um sorriso nervoso. O homem atrás da mesa tentou disfarçar o desconforto, mas o suor em sua testa o denunciava. "Sr. Sterling, houve um mal-entendido. A senhora foi detida por desacato." "Mas... desacato?" David bateu na mesa com força suficiente para fazer a caneta rolar até o chão. "Minha esposa foi agredida em nossa própria casa e vocês aprendem? Quero Alani aqui agora e quero explicações." O burburinho no corredor indicava que outros policiais já haviam reconhecido o prefeito. Um deles sussurrou algo ao delegado, que empalideceu visivelmente. A notícia de que a mulher detida era esposa da maior autoridade municipal causou pânico imediato. "Senhor prefeito, não sabíamos que... O policial Meirelles não informou que..." "E isso faria diferença?" David cortou, inclinando-se sobre a mesa. "A lei deve valer para todos, não apenas para quem tem cargo ou influência." Quando Alani finalmente apareceu, o hematoma em seu rosto fez David engolir em seco. Ele a abraçou com força, sentindo seu corpo trêmulo contra o dele. A arquiteta mantinha a dignidade, mas seus olhos revelavam a humilhação sofrida. "Isso não ficará assim", prometeu David, alto o suficiente para que todos na delegacia ouvissem. "Quero o nome do agressor, todos os registros desta detenção ilegal e uma explicação do comando." Enquanto assinavam os papéis para a liberação de Alani, o prefeito notou seu celular vibrar. Era uma mensagem do presidente da Câmara Municipal, cancelando a reunião que teriam naquela tarde. O primeiro sinal de que o apoio político começava a rachar. No caminho para casa, David segurou a mão da esposa com força. "Vamos enfrentar isso juntos", garantiu. Embora soubesse que a batalha seria muito maior do que imaginavam. "Eles têm medo de nós", Alani respondeu com voz baixa. "Medo do que representamos." O automóvel cruzou as ruas arborizadas de Altos do Vale, onde cortinas se moviam discretamente nas janelas. O casal sabia que por trás daquelas fachadas perfeitas, a notícia já se espalhava, distorcida e envenenada. A luta por justiça estava apenas começando, e o preço seria alto. Alani Sterling mal tinha cruzado as portas da delegacia quando a primeira notícia apareceu no site do Jornal de Altos do Vale. A manchete era incisiva: "Esposa de prefeito causa confusão e agride policial." Ela olhou incrédula para a tela do celular, sentindo o peso daquela mentira descarada. No dia seguinte, a primeira página do jornal impresso trazia sua foto, tirada durante a campanha eleitoral do marido, com uma expressão séria que, no contexto atual, parecia confirmar a narrativa fabricada de uma mulher temperamental e instável. Os portais de notícias regionais ampliavam o coro, com manchetes cada vez mais sensacionalistas. "Eles nem sequer me procuraram para ouvir minha versão", comentou com David Sterling, que apertou sua mão em solidariedade. O prefeito tentava usar sua influência para conter os danos, mas percebia que as engrenagens da difamação já estavam em pleno funcionamento. Na padaria do bairro, Alani percebeu os olhares de soslaio. Conversas eram interrompidas quando ela se aproximava. Uma senhora idosa chegou a mudar de fila para não ficar perto dela. A arquiteta, que sempre sonhara em ser reconhecida por seu talento profissional, agora era famosa pelas razões erradas. O Jornal de Altos do Vale, comandado há décadas pela mesma família, publicou um editorial questionando se elementos desestabilizadores deveriam ocupar posições de destaque na comunidade. O texto não citava nomes, mas as entrelinhas eram claras como cristal. Nas redes sociais, montagens com seu rosto apareciam em contextos violentos. Comentários racistas, embora velados, multiplicavam-se sob o manto do anonimato digital. Alani salvava tudo, documentando cada ataque, cada distorção. "É como se eu tivesse me tornado o inimigo público número 1, desabafou com Eleanor Reis quando visitou a livraria, buscando um refúgio do assédio constante. A dona do estabelecimento, normalmente reservada, oferecia um chá
e palavras de não lutava apenas contra André Meirelles e sua violência explícita, mas contra um sistema inteiro que se alimentava do silêncio dos oprimidos e da reputação imaculada dos opressores. Eles querem que eu me cale ou vá embora, sussurrou para si mesma, enquanto olhava pela janela as luzes de Altos do Vale. Mas não conhecem a mulher que tentaram derrubar. Rodrigo Harding observava as imagens pela terceira vez consecutiva, o brilho da tela refletindo em seus olhos atentos. O investigador da corregedoria sempre preferiu manter-se nos bastidores, evitando conflitos diretos com colegas de corporação. Mas algo no caso de Alani Sterling o incomodava profundamente. Isso não está certo, murmurou para si mesmo, enquanto pausava o vídeo no momento exato em que André Meirelles agredia a arquiteta. A brutalidade do golpe, a postura autoritária do policial, tudo contradizia o relatório oficial. Naquela manhã, Rodrigo havia solicitado acesso às gravações das câmeras internas da corregedoria, um pedido aparentemente rotineiro que não levantaria suspeitas. O material mostrava claramente a Alani sendo conduzida à delegacia, seu rosto marcado pela agressão, sua dignidade intacta apesar da humilhação. Não havia sinais de resistência ou desacato como alegado no boletim de ocorrência. O investigador imprimiu alguns frames do vídeo e os guardou em uma pasta discreta. Sabia que estava pisando em terreno perigoso. O coronel Matos tinha olhos e ouvidos por toda parte, e qualquer movimento em falso poderia comprometer não apenas a investigação, mas também a segurança da própria vítima. Decidiu então que manteria a Alani sob vigilância, não como suspeita, mas como alguém que precisava de proteção. Sem alarde, começou a seguir seus passos, observando de longe, registrando cada movimento suspeito ao seu redor. Ela tem coragem, pensou, enquanto observava de seu veículo estacionado discretamente do outro lado da rua. Mesmo após a agressão e a campanha difamatória, a mulher seguia de cabeça erguida, enfrentando os olhares atravessados dos vizinhos de Altos do Vale. À noite, em seu apartamento modesto, Rodrigo organizava meticulosamente as evidências. Além das imagens da corregedoria, conseguiu acesso ao registro da abordagem inicial. As gravações contradiziam frontalmente a versão oficial. Havia ali o começo de algo concreto, uma trilha de provas que poderia desmontar não apenas a farsa contra Alani, mas possivelmente todo um esquema de corrupção. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de um informante interno. Meirelles e outros policiais planejavam uma nova abordagem à arquiteta. O investigador sentiu um aperto no peito. O perigo era real e iminente. Pela primeira vez em anos de carreira, Rodrigo sentia que não podia permanecer neutro. A coragem daquela mulher havia despertado nele algo adormecido, um senso de justiça que transcendia procedimentos burocráticos e lealdades corporativas. Amanhã, decidiu ele, guardando cuidadosamente os documentos, darei o primeiro passo. O que começara como uma simples investigação interna transformava-se agora em uma missão pessoal. Havia uma esperança, ainda que tênue, de que a verdade pudesse finalmente vir à tona. O sol da tarde castigava o asfalto quando Alani Sterling dirigia seu automóvel pela Avenida das Palmeiras. Estava atrasada para uma reunião com clientes importantes do escritório de arquitetura, uma das poucas que ainda mantinham confiança em seu trabalho. Ajustou o retrovisor e respirou fundo, tentando manter a compostura que vinha se esforçando para preservar nos últimos dias. De repente, luzes vermelhas e azuis piscaram em seu retrovisor. Uma viatura policial sinalizava para que encostasse. A arquiteta sentiu o coração acelerar, mas obedeceu prontamente, estacionando o veículo no acostamento. 2 policiais se aproximaram, um deles com a mão na arma. "Documentos, por favor", ordenou o mais alto deles, com um tom que deixava claro que aquilo não era uma simples abordagem de rotina. Enquanto ela entregava os documentos com mãos trêmulas, o segundo policial já circundava o carro, observando o interior com uma lanterna, mesmo sob a luz do dia. "Precisamos revistar o veículo, senhora. Temos denúncias sobre transporte de substâncias ilícitas nesta região." Alani sabia que era mentira. Aquilo tinha nome: perseguição. Mesmo assim, desceu do automóvel conforme solicitado.
Observou impotente enquanto reviravam seus pertences, o estofamento e até o porta-luvas. Foi quando um dos policiais ergueu triunfante um pequeno pacote encontrado sob o banco do motorista. "Olha só o que temos aqui", anunciou com um sorriso malicioso. "Parece que a senhora tem explicações a dar." O desespero tomou conta de Alani. Sabia que jamais carregaria drogas, especialmente naquele momento de vulnerabilidade. Era uma armação descarada, provavelmente orquestrada pelo Coronel Matos. "Isso não é meu", protestou ela, sentindo a voz falhar. "Estão plantando provas contra mim." Foi nesse momento que um terceiro carro estacionou logo atrás. Rodrigo Harding desceu rapidamente, identificando-se como investigador da corregedoria. O homem, que vinha seguindo Alani discretamente para garantir sua segurança, mostrou seu distintivo com autoridade. "Esta abordagem está sendo gravada pela câmera da viatura", anunciou Harding, apontando para o dispositivo instalado no painel. "E posso garantir que as imagens mostram claramente o momento em que esse pacote foi colocado sob o banco." Os policiais empalideceram. Um deles tentou balbuciar uma explicação, mas Harding já estava ao telefone, solicitando backup e o acesso imediato às gravações. Em minutos, a farsa desmoronou. O material foi apreendido como prova de tentativa de incriminação, e os policiais, visivelmente constrangidos, foram obrigados a liberar Alani. "Eles vão tentar novamente", alertou Harding enquanto o acompanhava de volta ao carro. "Fique atenta, isto foi apenas um recuo temporário." David Sterling encarou o telefone mudo em suas mãos. Pela terceira vez naquela manhã, um vereador cancelava uma reunião de última hora. Os corredores da prefeitura de Altos do Vale, antes cheios de bajuladores e aliados sorridentes, agora pareciam estranhamente vazios quando ele passava. No gabinete silencioso, apenas Carlos Mendonça, seu assessor há 15 anos, permanecia presente. O homem de meia-idade ajeitou os óculos e pigarreou, reunindo coragem para dizer o que ninguém mais ousava. "Prefeito, preciso ser sincero com você. Isso vai além de um incidente isolado." Carlos fechou a porta e baixou a voz. 10 anos atrás, quando abri meu comércio no centro, recebi a mesma visita. Paguei a taxa para não ter problemas. Todos pagam. David sentiu o estômago afundar. "Você também, Carlos? Por que nunca me contou isso?" "Porque é assim que as coisas funcionam aqui. Sempre foi." O assessor suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Talvez seja melhor deixar esse caso esfriar. Pela sua carreira política. Pelo bem de todos." O prefeito se levantou bruscamente, fazendo a cadeira giratória bater contra a parede. "Pelo bem de quem exatamente?" "Minha esposa foi agredida e humilhada publicamente." Através da janela do gabinete, David observou a praça central, onde há apenas 2 meses discursara sobre transformação e progresso. As promessas agora soavam vazias diante da realidade que enfrentava. Seu celular vibrou com uma mensagem do presidente da Câmara Municipal, cancelando a sessão extraordinária que David havia solicitado para discutir segurança pública. Era o 5º político a se afastar desde o incidente. "Eles têm medo, senhor", murmurou Carlos. "O Coronel Matos tem conexões em Brasília. Ninguém quer se queimar." David sentiu o peso da solidão administrativa. Havia conquistado o cargo mais importante da cidade, mas nunca se sentira tão impotente. Cada porta fechada, cada ligação não atendida, cada olhar desviado nos eventos sociais, tudo confirmava o quanto estava isolado. Naquela noite, ao retornar para casa, encontrou Alani revisando projetos arquitetônicos, o rosto ainda marcado pelo golpe de Meireles. Ela ergueu os olhos e imediatamente percebeu seu desânimo. "Eles te abandonaram, não foi?" perguntou suavemente. David assentiu, sentando-se ao lado da esposa. "Todos eles. Anos construindo alianças que desmoronaram em dias. E agora?" Ele segurou as mãos de Alani, observando a aliança de casamento que simbolizava promessas muito mais importantes que qualquer juramento político. "Agora entendo que não estamos apenas lutando contra um policial violento. Estamos desafiando todo um sistema." David respirou fundo, a determinação voltando aos seus olhos. "E vou limpar o nome da nossa família.
mesmo que isso signifique enfrentar a cidade inteira sozinho. Eleonor Reis fechou a porta da livraria mais cedo naquela tarde. Através da vitrine empoeirada, observou a movimentação incomum nas ruas de Altos do Vale. Os boatos sobre Alani Sterling corriam como água entre os moradores, e cada versão parecia mais distorcida que a anterior. Voltando para os fundos da loja, Eleanor afastou uma pilha de livros antigos e retirou uma caixa de madeira escondida há anos. Dentro dela, o diário de couro marrom pertencente a Carlos Reis, seu falecido marido. Como contador da prefeitura, Carlos havia documentado meticulosamente cada irregularidade que testemunhara durante anos de trabalho. Extorsão sistemática no valor de R$ 5.000 mensais dos comerciantes da avenida principal. Lia a viúva em uma das páginas amareladas. Coronel Matos autorizou pessoalmente o esquema. Meirelles é o executor principal. As anotações detalhavam datas, valores e nomes que formavam uma teia de corrupção enraizada na cidade. Eleanor acariciou a capa do diário, lembrando-se da noite em que Carlos chegou em casa pálido, dizendo que precisava registrar tudo o que sabia. 3 meses depois, ele sofreu um acidente de carro que nunca foi devidamente investigado. A coincidência era óbvia demais para ser ignorada. Quando a notícia da agressão contra Alani chegou aos seus ouvidos, Eleanor reconheceu imediatamente o padrão. O mesmo policial, a mesma arrogância, o mesmo sistema que havia tirado seu marido. Por dias debateu-se internamente sobre o que fazer. O medo ainda morava em seu peito como um velho inquilino. Na manhã seguinte, Alani entrou na livraria pela primeira vez. A arquiteta parecia exausta, mas seus olhos mantinham uma determinação que Eleanor reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que via no espelho anos atrás, antes que o medo a dominasse. Procuro livros sobre história local, disse Alani, passando os dedos pelas estantes. Eleanor observou o hematoma ainda visível no rosto da cliente. Algo dentro dela se agitou. Uma mistura de culpa e possibilidade. Talvez fosse hora de quebrar seu silêncio. Temos poucos registros oficiais, respondeu a livreira, hesitante. Mas tenho algo que pode lhe interessar mais do que qualquer livro nas prateleiras. Alani percebeu a mudança no tom de voz da mulher mais velha. Eleanor trancou a porta da frente e virou a plaquinha para fechá-lo. O gesto simples carregava o peso de uma decisão irreversível. Meu marido deixou um legado que pode mudar tudo, sussurrou Eleanor, e ainda incerta se estava pronta para as consequências. Mas preciso saber se você está preparada para o que isso significa. As duas mulheres se encararam em silêncio, unidas por uma compreensão mútua que transcendia palavras. O diário sobre o balcão era mais que um conjunto de páginas, era uma arma poderosa contra um sistema que prosperava nas sombras do silêncio. Bianca Martins tocou a campainha da casa dos Sterling, com um sorriso ensaiado e uma cesta de pães artesanais nas mãos. Para dar as boas-vindas oficiais que você merece, disse ela, abraçando Alani com fausta camaradagem. Era a terceira visita naquela semana, sempre com presentes e histórias sobre os segredos do bairro. Alani, ainda com marcas visíveis da agressão no rosto, sentiu-se momentaneamente confortada pela aparente solidariedade. Convidou a vizinha para entrar, servindo café na varanda, com vista para o jardim de rosas que tanto amava. Esse policial, Meirelles, já intimidou outras pessoas aqui. Posso te apresentar algumas? Comentou Bianca, inclinando-se como quem compartilha uma confidência valiosa. O que Alani não sabia era que horas depois, cada palavra daquela conversa seria relatada por telefone ao próprio agressor. O teatro social de Altos do Vale funcionava com precisão de relógio suíço. Enquanto sorrisos eram trocados em festas beneficentes e reuniões comunitárias, um sistema paralelo de vigilância e controle mantinha a ordem estabelecida. Bianca, com seu sobrado de estina e reputação de anfitriã impecável, era peça fundamental nesse mecanismo. A arquiteta começou a notar pequenas inconsistências. Informações confidenciais que havia compartilhado apenas com Bianca apareciam distorcidas no jornal local. 2 vezes, ao sair de casa após mencionar seus planos para a vizinha, encontrou viaturas policiais estrategicamente posicionadas em seu caminho. Algo não está certo, confidenciou Alani ao marido numa noite,
enquanto verificava as fechaduras pela terceira vez. David, com olheiras profundas das batalhas políticas que enfrentava, concordou silenciosamente. A confirmação veio quando Eleanor telefonou, voz trêmula. Meirelles acabou de sair daqui. Sabia exatamente sobre o diário e sobre nossa conversa de ontem. Naquela mesma tarde, Alani viu Bianca conversando com o policial dentro de um automóvel estacionado próximo à Praça Central. O gesto cúmplice entre eles foi revelador. A máscara havia caído. A partir daquele momento, a estratégia mudou. Alani passou a alimentar a falsa amiga com informações cuidadosamente fabricadas, enquanto documentava cada passo em seu celular. Criou um sistema de comunicação segura com Eleanor e Rodrigo Harding, usando códigos e horários alternados. Confiar é um luxo que não podemos nos dar agora, explicou ela a Eleanor, enquanto instalavam um aplicativo de mensagens criptografadas em seus dispositivos. O jogo duplo dos vizinhos havia ensinado uma lição valiosa. Em Altos do Vale, até mesmo um sorriso caloroso podia esconder uma traição gelada. Por trás das cortinas de linho e dos jardins bem cuidados, uma guerra silenciosa estava apenas começando. O sino da porta da livraria tilintou quando André Meirelles entrou, vestindo roupas civis em vez do uniforme policial. Eleanor Reis estava organizando livros em uma estante quando sentiu a presença intimidadora do homem. Seu coração acelerou ao reconhecê-lo, mas manteve a compostura, fingindo normalidade. Bela livraria que a senhora tem aqui, disse Meirelles, deslizando os dedos pela capa de um livro raro. Seria uma pena se algo acontecesse com este lugar. Eu com seu sobrinho na faculdade de medicina. Eleanor sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A menção ao seu sobrinho, sua única família, confirmava suas suspeitas. Estavam vigiando-a. O policial se aproximou, inclinando-se sobre o balcão. Sei do diário do seu falecido marido. Se você for esperta, vai esquecer que ele existe. A viúva apertou um livro contra o peito como escudo, enquanto Meirelles derrubava propositalmente uma pilha de volumes recém-organizados. O barulho ecoou pelo espaço vazio da loja. Pense bem antes de se meter com quem não deve, advertiu ele antes de sair, deixando a porta bater com força. O que o intimidador não sabia era que Eleanor, prevendo esse momento, já havia digitalizado cada página do diário do marido. Na noite anterior, enviara todos os arquivos para Alani Sterling através de um pendrive entregue discretamente durante o encontro aparentemente casual no mercado local. Tremendo, a dona da livraria fechou o estabelecimento mais cedo e ligou para Alani. Quando a arquiteta chegou, encontrou Eleanor ainda abalada, sentada entre pilhas de livros derrubados. Ele sabe sobre meu sobrinho, sussurrou a mulher mais velha, com lágrimas nos olhos. Mas não vou recuar agora. Alani segurou suas mãos enrugadas com firmeza. Nem eu. Já estou analisando os documentos que você me deu. Há provas suficientes para derrubar todo o esquema. O ataque à livraria, em vez de silenciar Eleanor, fortaleceu a aliança entre as duas mulheres. Nos dias seguintes, elas estabeleceram um sistema de comunicação seguro, usando códigos e locais alternados para seus encontros. A coragem da viúva não passou despercebida. Clientes regulares da livraria, notando sua determinação mesmo após o incidente que ela vagamente mencionava, começaram a compartilhar suas próprias histórias de intimidação. Um professor aposentado revelou ter pago taxas de segurança por anos. Uma florista admitiu que policiais levavam arranjos gratuitamente para suas esposas. Pequenos círculos de confiança começaram a se formar. Discretamente, moradores que sempre aceitaram o status quo passaram a questionar o sistema. Eleanor, que sempre vivera nas sombras dos livros que vendia, tornara-se sem querer um símbolo silencioso de resistência. Nunca imaginei que aos 65 anos estaria liderando uma revolução, confessou ela a Alani durante um de seus encontros. As melhores revoluções, respondeu a arquiteta com um sorriso determinado, começam nos lugares mais improváveis. Enquanto Alani Sterling lutava para limpar seu nome, uma nova aliada surgiu inesperadamente. Mônica Prado, vereadora por 3 mandatos consecutivos em Altos do Vale, marcou uma entrevista coletiva em frente à prefeitura. Com o rosto composto em uma expressão de indignação calculada,
A política declarou seu apoio incondicional à esposa do prefeito. O que aconteceu com Alani é um reflexo da violência institucional que precisamos combater, afirmou a vereadora diante das câmeras do jornal local. Estarei ao lado dela nesta luta por justiça. David observava a cena com desconfiança. Conhecia bem o jogo político e algo naquela súbita demonstração de solidariedade não parecia sincera. Ainda assim, qualquer apoio era bem-vindo no momento de isolamento que enfrentavam. Na manhã seguinte, Rodrigo Harding apareceu na residência dos Sterling com uma pasta em mãos. O investigador da corregedoria parecia tenso quando entregou os documentos a Alani. Encontrei isso durante a investigação. Achei que você deveria ver, disse ele em tom grave. Os papéis revelavam uma realidade chocante. E-mails trocados entre Mônica e sua equipe de campanha discutiam como capitalizar a crise racial para fortalecer sua imagem junto ao eleitorado progressista. Um dos assessores sugeria usar a situação da arquiteta como plataforma para as próximas eleições, enquanto outro recomendava distanciamento estratégico caso o caso esfriasse. A traição cortou fundo. A vereadora, que publicamente abraçava Alani, planejava nos bastidores usar seu sofrimento como trampolim político. Quando confrontada por David com as evidências, Mônica negou inicialmente, depois tentou justificar como estratégia necessária para conseguir apoio à causa. A notícia do oportunismo vazou rapidamente pelas redes sociais. Moradores que já desconfiavam das instituições viram na atitude da vereadora a confirmação de suas suspeitas sobre a classe política local. Nas praças e comércios de Altos do Vale, o nome de Mônica Prado tornou-se sinônimo de hipocrisia. Eleanor Reis, que observava tudo de sua livraria, comentou com Alani durante uma visita. Quando a máscara cai, vemos o verdadeiro rosto do poder, mas também é quando as pessoas comuns começam a enxergar melhor. A revelação, embora dolorosa, teve um efeito inesperado. Moradores que antes hesitavam em se posicionar começaram a questionar outras lideranças tradicionais do bairro. Se uma vereadora respeitada como Mônica era capaz de tal falsidade, quem mais escondia segundas intenções por trás de sorrisos e promessas? Para Alani, a traição foi apenas mais um capítulo na dura lição que aprendia sobre o verdadeiro funcionamento do poder. Mas também foi um lembrete de que, na luta por justiça, distinguir aliados verdadeiros dos oportunistas era tão importante quanto enfrentar os inimigos declarados. A manchete do jornal de Altos do Vale estampava em letras garrafais: áudio revela verdadeiro temperamento da esposa do prefeito. Alani Sterling sentiu o estômago afundar enquanto ouvia a gravação que circulava rapidamente pelos grupos de mensagens do bairro. Na gravação, uma voz semelhante à sua gritava obscenidades e fazia ameaças durante o que parecia ser uma reunião comunitária. Isso nunca aconteceu, murmurou ela, segurando o celular com mãos trêmulas. O áudio supostamente captado 2 anos antes, em um encontro de moradores de seu antigo bairro, tinha qualidade duvidosa, mas era convincente o suficiente para reacender as dúvidas sobre seu caráter. David chegou em casa, encontrando a esposa em lágrimas. Eles não vão desistir, disse a arquiteta, mostrando as dezenas de mensagens que recebia. Algumas de falso apoio, outras de clara condenação. Mesmo colegas de profissão começaram a se distanciar, temendo que a associação com ela prejudicasse seus projetos. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Rodrigo Harding, o investigador da corregedoria. Consegui uma cópia do áudio original. Temos que nos encontrar, disse ele com urgência na voz. No café próximo à livraria de Eleanor Reis, o investigador explicou que a gravação havia sido manipulada usando tecnologia de inteligência artificial. Pegaram trechos de entrevistas suas, alteraram o tom e mesclaram com outras vozes, explicou Rodrigo, mostrando em seu dispositivo a análise técnica que comprovava a fraude. Quem faria algo assim? Perguntou Eleanor, que havia se juntado ao encontro para oferecer apoio. Alguém com acesso a recursos e desesperado para desacreditar Alani, respondeu o investigador, deslizando o dedo pela tela do aparelho.
Veja estas assinaturas digitais. São as mesmas de outros materiais produzidos pela assessoria do Coronel Matos. Alani sentiu uma mistura de alívio e indignação. Como provamos isso publicamente? Com a orientação de Harding, ela contratou um perito independente, que confirmou a manipulação. O relatório técnico foi enviado a veículos de comunicação estaduais, que rapidamente publicaram matérias sobre a tentativa de difamação. O tiro saiu pela culatra. Moradores que antes duvidavam começaram a questionar outras verdades apresentadas pelo jornal local. Nas redes sociais, o termo "autos do fake" viralizou e manifestações de apoio à esposa do prefeito começaram a surgir. Naquela noite, ao receber uma mensagem de Eleanor com capturas de tela mostrando a onda de solidariedade que crescia, Alani permitiu-se um pequeno sorriso. A fragilidade das mentiras construídas contra ela começava a ficar evidente. A batalha ainda não estava ganha, mas pela primeira vez em semanas, ela sentiu que não estava mais sozinha. O e-mail chegou quando Alani Sterling terminava de revisar o projeto do novo Centro Cultural da Zona Leste. Sua sócia, Renata Campos, solicitava uma reunião urgente no escritório. Alani sentiu um aperto no peito. Nos últimos dias, as mensagens urgentes nunca traziam boas notícias. Ao chegar ao escritório de arquitetura, encontrou não apenas Renata, mas também os outros 3 sócios, todos com expressões graves, documentos espalhados sobre a mesa de vidro e um constrangimento palpável no ar. Precisamos falar sobre sua situação atual, começou Renata, evitando contato visual. Os clientes estão preocupados com a exposição negativa do escritório. A arquiteta ouviu incrédula enquanto os colegas explicavam que ela seria afastada dos principais projetos. 10 anos de dedicação, noites sem dormir e prêmios conquistados reduzidos a um risco para a imagem da empresa. O projeto do Centro Cultural, sua criação mais ambiciosa, seria repassado para outro arquiteto. Entenda, Alani, é apenas temporário, justificou Carlos, outro sócio, ajeitando nervosamente os óculos, até que essa situação se normalize. Ela permaneceu em silêncio, observando os rostos que conhecia há tanto tempo, pessoas com quem compartilhara cafés, prazos apertados e celebrações. Agora, nenhum deles conseguia sustentar seu olhar por mais de alguns segundos. Normalizar? Alani finalmente respondeu, com voz controlada. Vocês acham que ser agredida e depois caluniada é algo que se normaliza? O silêncio tomou conta da sala. Através da janela, ela podia ver São Paulo pulsando lá fora, indiferente ao pequeno mundo que desmoronava dentro daquelas paredes de concreto e vidro. Tenho direito à minha parte na sociedade, afirmou, recolhendo sua bolsa. Meu advogado entrará em contato. Ao sair do prédio, as lágrimas que havia contido finalmente escorreram. Não eram apenas por perder projetos. Eram pela traição de pessoas que considerava família profissional. O celular vibrou. Uma mensagem de David, perguntando como havia sido a reunião. Sentada em seu carro, Alani respirou fundo. A dor da rejeição profissional somava-se às outras feridas recentes, mas algo diferente crescia dentro dela, uma determinação que nascia justamente da injustiça. Naquela tarde, dirigindo pelas ruas de São Paulo, a arquiteta tomou uma decisão. Não lutaria apenas por si mesma ou por seu marido. Lutaria por cada pessoa que já teve sua voz silenciada, seu talento questionado, sua dignidade ferida. O exílio profissional, que deveria enfraquecê-la, acabara de forjar uma nova força. Uma que nenhum sócio, policial corrupto ou sistema injusto conseguiria quebrar. O burburinho começou discretamente, como tudo em Altos do Vale. Primeiro, foram mensagens trocadas em aplicativos de celular. Depois conversas sussurradas nos jardins bem cuidados. Inspirados pela coragem inabalável de Alani Sterling e pelo diário revelador de Eleanor Reis, os moradores começaram a romper o pacto de silêncio que por anos havia protegido os corruptos. Uma reunião improvisada na Praça Central atraiu inicialmente apenas 20 pessoas. Maria Gonçalves, professora aposentada, foi a primeira a compartilhar como pagara taxas de segurança por 3 anos consecutivos. Seu relato abriu as comportas.
logo outros seguiram. Comerciantes, profissionais liberais, até mesmo um juiz aposentado, todos vítimas do mesmo esquema comandado pelo Coronel Matos. Pagamos por medo, nos calamos por vergonha, confessou um empresário local, com lágrimas nos olhos. Mas ver aquela mulher enfrentar sozinha o que temíamos enfrentar juntos me fez questionar que tipo de comunidade construímos aqui. As reuniões cresceram exponencialmente. Em 2 semanas, centenas de moradores lotavam a praça, trazendo documentos, comprovantes e gravações que corroboravam as denúncias. Helenor disponibilizou sua livraria como ponto de coleta de depoimentos, transformando o espaço cultural em quartel-general da resistência. Nas redes sociais, a hashtag Autos do Vale Resiste viralizou. Vídeos de depoimentos emocionados alcançaram milhões de visualizações. O movimento que nascera da dor de Alani agora ganhava vida própria e atraía a atenção da imprensa estadual. Repórteres de grandes emissoras e jornais começaram a circular pelo bairro. O jornal de Autos do Vale, que antes publicara mentira sobre a arquiteta, agora perdia credibilidade rapidamente. Seu editor-chefe foi flagrado em conversas comprometedoras com o comandante da PM, fortalecendo ainda mais as denúncias. David Sterling, inicialmente isolado na prefeitura, viu-se repentinamente cercado de apoio popular. O prefeito organizou uma audiência pública que precisou ser transferida para o ginásio municipal, tamanha participação. Alani observava tudo com um misto de esperança e cautela. Ela sabia que Meirelles e seus comparsas não desistiriam facilmente. Rodrigo Harding a alertara sobre possíveis retaliações, mas a mulher já não temia. Cada novo depoimento, cada novo aliado que surgia fortalecia sua convicção de que a verdade prevaleceria. Não é mais sobre mim, confidenciou ela a Eleanor, enquanto observavam a multidão reunida. É sobre todos nós, sobre o direito de viver sem medo. Autos do Vale, bairro que sempre prezara pela discrição e exclusividade, tornava-se símbolo de resistência e coragem. As ruas arborizadas, antes silenciosas, agora ecoavam com vozes que exigiam justiça. Eleanor Reis sentou-se nervosamente na mesa de canto de sua livraria, ajustando o pequeno dispositivo de gravação que Rodrigo Hardy havia instalado discretamente sob o tampo. O investigador da corregedoria permanecia escondido no depósito dos fundos, pronto para intervir se necessário. Tudo estava preparado para a armadilha que poderia finalmente desmantelar o esquema de extorsão que assombrava Autos do Vale. Quando André Meirelles entrou na livraria, o som da campainha fez Eleanor tremer. O policial caminhou com sua habitual arrogância entre as estantes de livros, parando diante dela com um sorriso frio. «Vim buscar minha parte, como combinamos», disse ele, inclinando-se sobre o balcão. A viúva, reunindo toda a sua coragem, conduziu a conversa exatamente como Harding a instruíra. Questionou os valores, pediu detalhes sobre a distribuição do dinheiro, mencionou outros comerciantes envolvidos. Para sua surpresa, Meirelles falou abertamente, confiante em sua impunidade. 50% vai para o Coronel Matos, 20% fica comigo. O restante é dividido entre a equipe, explicou ele, detalhando o esquema com uma naturalidade assustadora. Fazemos isso há anos, seu marido sabia como funciona o jogo. Enquanto o policial continuava sua confissão, Eleanor mantinha o olhar fixo, tentando não demonstrar o tremor em suas mãos. Ele mencionou nomes de empresários, políticos e até juízes envolvidos no esquema. Citou valores exatos, datas de pagamentos e ameaças realizadas contra quem tentasse denunciar. E aquela arquiteta metida, mulher do prefeito, vai aprender a ficar quieta ou vai sofrer consequências piores, afirmou, referindo-se a Alani. Quando Meirelles finalmente saiu da livraria, Eleanor desabou em sua cadeira, exausta. Rodrigo saiu de seu esconderijo, os olhos brilhando de determinação. Conseguimos tudo, disse ele, verificando a gravação. Isso, junto com seu diário e os depoimentos que já coletamos, é suficiente para derrubar todo o esquema. Em menos de 24 horas, a gravação chegou às mãos do Ministério Público Estadual. O áudio,
com sua crueza e detalhes precisos, chocou até mesmo os mais céticos. Circulando primeiro entre grupos de moradores e depois vazando para a imprensa regional, a confissão tornou-se impossível de ignorar. A pressão popular, agora armada com provas concretas, forçou as autoridades estaduais a agirem rapidamente. Equipes especiais de investigação foram enviadas a Altos do Vale. O castelo de cartas começava a desmoronar. Enquanto assistia à movimentação das viaturas oficiais pela janela de sua casa, Alane Sterling sentiu pela primeira vez em meses que a justiça finalmente estava a seu alcance. Um único áudio havia conseguido o que meses de luta não puderam: expor a verdade que todos fingiam não ver. O conteúdo do diário de Eleanor Hayes revelou-se mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Entre as páginas amareladas pelo tempo, o nome do coronel Gilson W. Matos aparecia repetidamente como arquiteto principal do esquema de extorsão, que aterrorizava Altos do Vale há anos. A viúva, com mãos trêmulas, entregou o material completo a Rodrigo Harding, que imediatamente reconheceu a gravidade das acusações. "Isso vai muito além do que imaginávamos", murmurou o investigador, enquanto folheava as anotações meticulosas do falecido contador. Cada página detalhava valores, datas e nomes de policiais envolvidos no esquema, formando uma rede de corrupção que se estendia até o topo da hierarquia militar. O material chegou à imprensa nacional em questão de horas. Jornalistas de grandes veículos desembarcaram em Altos do Vale, transformando o bairro exclusivo em epicentro de um escândalo que agora ultrapassava as fronteiras de São Paulo. Câmeras de televisão registravam cada movimento em frente à delegacia, enquanto repórteres disputavam entrevistas com moradores antes silenciosos. Alane Sterling assistia ao desmoronamento do sistema com uma mistura de alívio e apreensão. Em sua sala, ao lado de David, ela acompanhava pela televisão o desenrolar dos acontecimentos. "Nunca imaginei que chegaria tão longe", confessou ao marido, que segurava sua mão com força. Na corregedoria, reuniões de emergência se sucediam. Promotores de justiça, pressionados pela opinião pública, não podiam mais ignorar as evidências. O juiz responsável pelo caso expediu mandados de prisão para 7 policiais, incluindo Meirelles e o próprio coronel. A operação foi planejada para acontecer ao amanhecer do dia seguinte. Enquanto isso, nas mansões de Altos do Vale, o pânico se instalava entre aqueles que por anos pagaram as taxas de segurança sem questionar. Empresários, médicos e advogados temiam ter seus nomes expostos como cúmplices por omissão. Reuniões apressadas aconteciam em salas fechadas, onde estratégias de defesa eram discutidas em sussurros nervosos. Na livraria, Eleanor recebia mensagens de apoio misturadas a algumas ameaças veladas. A comerciante decidiu fechar o estabelecimento temporariamente, mas recusou-se a deixar sua casa. "Já me escondi por tempo demais", disse ela a Harding, que insistia em medidas de proteção. O coronel Matos, alertado por informantes, tentou fugir durante a madrugada. Seu veículo foi interceptado na rodovia que levava ao interior. As imagens de sua prisão, com o comandante algemado e cabisbaixo, circularam rapidamente nos grupos de mensagens dos moradores. A estrutura de poder, que parecia inabalável apenas algumas semanas antes, desmoronava como um castelo de cartas. E no centro desse furacão, Alane preparava-se para enfrentar o próximo capítulo de uma luta que havia começado com um único golpe em seu rosto. A prisão de Gilson W. Matos e André Meirelles aconteceu numa manhã de quarta-feira, transmitida ao vivo por todas as grandes emissoras do país. Imagens do coronel e do policial algemados, escoltados por agentes da corregedoria, inundaram as redes sociais e telejornais. O rosto de Meirelles, antes marcado por arrogância, agora demonstrava medo e incredulidade. O comandante, por sua vez, mantinha o olhar baixo, evitando as câmeras que registravam sua queda. Rodrigo Harding observava a operação com uma sensação de dever cumprido. O investigador, que arriscara sua carreira para reunir provas contra o esquema de extorsão,
Finalmente via seu trabalho dar frutos. Ele olhou para Alani, que acompanhava tudo pela televisão de sua casa, e percebeu que aquele era apenas o começo de uma transformação muito maior. A repercussão foi imediata. Jornalistas de todo o Brasil se deslocaram para Altos do Vale, transformando o bairro antes discreto em símbolo nacional da luta contra a corrupção policial. O governador de São Paulo, pressionado pela opinião pública e temendo desgaste político, convocou uma entrevista coletiva emergencial. "Não toleraremos mais esse tipo de conduta em nossas forças de segurança", declarou, anunciando a criação de uma comissão independente de fiscalização, com participação da sociedade civil. O caso da senhora Sterling nos mostrou falhas sistêmicas que precisam ser corrigidas imediatamente. Enquanto isso, Alani recebia mensagens de apoio de todos os cantos do país. A arquiteta, que antes era vista apenas como vítima, agora representava esperança para milhares de brasileiros. Sua coragem inspirou manifestações em bairros vizinhos e até em outras cidades, onde casos semelhantes começaram a vir à tona. David Sterling, em seu gabinete na prefeitura, recebia telefonemas de políticos que antes o evitavam. O prefeito sorria discretamente, lembrando-se daqueles que o abandonaram nos momentos difíceis. Agora, sua esposa não era apenas a mulher que sofrera violência, era um símbolo de resistência que transcendia Altos do Vale. Eleanor Reis reabriu sua livraria, transformada agora em ponto de encontro para discussões sobre direitos civis e segurança pública. A viúva, que por anos guardou o diário com medo, agora via seu ato de coragem multiplicar-se em iniciativas semelhantes por todo o estado. Na delegacia onde Alani foi injustamente detida, uma nova equipe assumia o comando. A dor individual de uma mulher havia se transformado em movimento coletivo, provando que mesmo os sistemas mais enraizados podem ser desafiados quando a verdade encontra vozes dispostas a amplificá-la. A Praça Central de Altos do Vale, antes palco de eventos sociais superficiais, agora abrigava uma multidão diversa e atenta. Alani Sterling subiu ao pequeno palco improvisado, enquanto câmeras de emissoras nacionais captavam cada movimento. O sol da tarde iluminava seu rosto, destacando as marcas ainda visíveis da agressão que, ironicamente, havia desencadeado toda a transformação. Há 3 meses, recebi um golpe que deveria me silenciar. Começou a arquiteta, sua voz firme ecoando pelos alto-falantes. Mas aquele soco revelou muito mais do que a violência de um homem. Expôs as rachaduras de um sistema inteiro construído sobre o medo e o silêncio. A multidão permanecia em absoluto silêncio. David, ao lado do palco, observava a esposa com admiração incontida. Eleanor, agora uma figura respeitada na comunidade, segurava um exemplar do diário que havia mudado tudo. Rodrigo Harding mantinha-se discretamente na lateral, vigilante como sempre. Não estou aqui como vítima, mas como testemunha de que pequenas ações podem derrubar muros aparentemente intransponíveis, continuou Alani. Cada um de vocês que decidiu não mais pagar por proteção ilegítima, cada um que compartilhou sua história, cada um que arriscou sua reputação pela verdade, vocês são os verdadeiros heróis desta história. Ela falou sobre o medo que sentiu ao ver-se isolada, sobre as noites em que questionou se valia a pena continuar lutando. Mencionou como a traição de pessoas como Bianca havia doído, mas também como a coragem inesperada de Eleanor havia mostrado que aliados surgem nos lugares mais improváveis. O que construímos aqui não é apenas justiça para mim ou para minha família. Sua voz embargou momentaneamente. É um novo começo para Altos do Vale, um lugar onde ninguém precise abaixar a cabeça diante da injustiça, onde a segurança não seja privilégio de poucos, onde a verdade valha mais que as aparências. Quando falou sobre as rosas de seu jardim, que testemunharam tanto a violência quanto a resistência, muitos choravam abertamente. Assim como minhas rosas fomos podados pela dor, mas isso só nos fez florescer com mais força. O discurso terminou com um apelo à vigilância constante e à participação comunitária no novo sistema de fiscalização cidadã. Quando Alani desceu do palco,
O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas que antes cruzavam a rua para evitá-la, agora faziam fila para apertar sua mão. O perfume das rosas que decoravam o palco misturava-se ao som da multidão, simbolizando o renascimento não apenas de uma mulher, mas de uma comunidade inteira que finalmente encontrava sua voz. 6 meses após a prisão do coronel Gilson W. Matos e de André Meirelles, Altos do Vale respirava um ar diferente. As ruas arborizadas continuavam as mesmas, mas os olhares dos moradores haviam mudado. O sistema de fiscalização cidadã, idealizado por Alane Sterling e implementado com o apoio da prefeitura, transformou-se em modelo para outras cidades paulistas. Nas reuniões comunitárias, agora realizadas mensalmente na Praça Central, moradores de todas as classes sociais participavam ativamente das decisões. A arquiteta caminhava pela praça quando avistou Eleanor arrumando livros na vitrine de sua livraria, agora um ponto de encontro para debates sobre direitos civis. As duas trocaram sorrisos cúmplices. O que começara como uma aliança por necessidade havia se transformado em profunda amizade. O diário do falecido contador, antes escondido por medo, agora estava publicado e disponível para consulta pública na Biblioteca Municipal. Rodrigo Harding, promovido após seu papel fundamental na investigação, parou seu automóvel próximo à praça e acenou para as duas mulheres. O investigador carregava consigo a notícia de que o processo contra os policiais corruptos havia sido concluído, com penas máximas para todos os envolvidos. Sua descrição inicial dera lugar a um compromisso público com a transparência. Na prefeitura, David finalizava uma reunião com representantes do governo estadual. O programa de fiscalização cidadã seria expandido para toda a região metropolitana. O prefeito, antes isolado politicamente, agora liderava uma coalizão de gestores comprometidos com a renovação das instituições de segurança. Bianca Martins e outros moradores que participaram do esquema de difamação contra Alane haviam se mudado, incapazes de encarar a nova realidade do bairro. A vereadora Mônica Prado perdeu nas urnas para uma jovem ativista apoiada pelo movimento iniciado por Alane. Naquela noite, os 4 amigos reuniram-se no jardim da residência dos Sterling, onde as rosas voltavam a florescer. Entre risos e lembranças dos momentos difíceis, celebravam não apenas a vitória pessoal, mas a transformação coletiva. O Jornal de Altos do Vale, agora sob nova direção, publicara uma edição especial sobre o caso, com manchete que destacava a coragem de enfrentar sistemas opressores. Erguendo suas taças, brindaram ao futuro. Alane olhou para o marido, para a livreira e para o investigador, sentindo uma gratidão profunda. O que começara com um golpe brutal havia se transformado em movimento de resistência e, finalmente, em mudança estrutural. Enquanto observavam as estrelas no céu paulistano, tinham certeza: nenhuma injustiça, por mais enraizada, resistiria ao poder da verdade quando vozes corajosas se recusassem a silenciar.